Oi, queridos pais, estamos aqui novamente, eu, Alana Macedo. E eu, Alexson Macedo. Se você quer descobrir como contribuir para o crescimento de seu filho em todos os aspectos, em vários aspectos, e ainda ganhar um ajudante em casa, no nosso caso, alguns ajudantes, confira o vídeo. Bem, de que aspectos nós estamos falando? Estamos falando basicamente das atividades domésticas. Essas atividades que podem ajudar, a nós, como pais, lógico, mas também aos filhos. Uma coisa muito interessante é que os nossos filhos, nós criamos eles para o mundo. E o mundo, ele exige de nossos filhos algumas coisas. Responsabilidade, ser autônomo, ter sua própria capacidade de lidar com as coisas. E nós, como pais, temos a obrigação de ajudá-los nisso. Uma coisa que eu gosto bastante de luta, assisto bastante MMA, e muitos dos treinadores, até mesmo os comentaristas de luta, eles falam bastante que o lutador, para ele se sair muito bem numa luta, ele precisa treinar bem. Se ele treinar muito, a luta vai ser mais fácil. Se ele treinar pouco, a luta vai ser difícil. Então, trazendo para a realidade de nós que estamos conversando aqui, pais e filhos, para que os nossos filhos eles se deem bem na sua vida, eles precisam treinar bem. E como seria esse treinar bem? Dentro dos limites de nosso lar. É um grande lugar para nós ajudarmos os nossos filhos com as coisas mais básicas que eles vão precisar em sua vida cotidiana. Você falou aí dentro do lar, né? Eu lembrei de uma citação de um líder que ele fala que o melhor trabalho que nós podemos desenvolver na vida, né, em relação à nossa família, é dentro de das paredes de nosso próprio lar. Então, é um palco maravilhoso para a gente realmente trabalhar isso com nossas crianças, né? Exatamente. E falando sobre o nosso tema de hoje, as tarefas domésticas são coisas que vão ajudar os nossos filhos a criar essas coisas. Criar mais responsabilidade, criar mais autonomia, e desenvolver diversos aspectos básicos que eles vão precisar na sua vida. No trabalho, nos seus relacionamentos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na vizinhança, onde quer que seja. Eles vão precisar ser responsáveis. A vida exige que as pessoas sejam responsáveis para serem valorizadas. E qual o melhor lugar para nós ajudarmos eles nessa responsabilidade do que no nosso lar? Então, é um grande benefício que traz nós incluirmos os nossos filhos nas tarefas domésticas para ajudar eles a serem adultos responsáveis. Uma coisa que eu presto bastante atenção é que aqui no nosso país, principalmente, as pessoas elas não têm muito noção dos seus direitos. E quando algumas pessoas elas buscam conhecer os seus direitos, elas acabam não dando valor aos seus deveres. Elas não conseguem equilibrar uma coisa com a outra. Ou desconhecem seus direitos, ou conhecem seus direitos e deixam de lado os seus deveres. Nós, como pais, quando criamos nossos filhos e damos a eles tarefas, responsabilidades, eles vão ter uma maior facilidade de compreender o seu papel na sociedade, perante a sociedade. Não só dos seus direitos, mas também de seus deveres. Isso leva os nossos filhos a crescerem e serem adultos mais responsáveis. Então, uma grande importante coisa, um grande benefício de nós incluirmos os nossos filhos nas tarefas domésticas é que eles aprendam a servir. E o serviço ele é muito importante, principalmente quando ele é feito por iniciativa própria. Isso é muito valorizado no mercado de trabalho. Então, quando nós, como pais, ajudamos os nossos filhos a fazerem as tarefas domésticas, eles vão ter mais capacidade de servir e ter iniciativa. Isso é muito valorizado pelas pessoas.
E interessante que não só na parte profissional, né? Como você falou, a gente vive numa sociedade, a gente vive rodeado de pessoas, então a gente necessita dessa interação, é o tempo todo um servindo ao outro, né? E fazer com que eles aprendam isso desde cedo, dentro de nosso próprio lar, vai se tornar mais fácil para ele também servir aos outros sem esperar nada em troca, né? Fora do lar, fora de casa, quando crescerem. Estarão habituados a fazerem isso. Então, nós temos falado de duas coisas muito interessantes que são úteis, benéficas para os nossos filhos quando nós incluímos eles nas tarefas domésticas, que é aprender o valor do serviço e também a desenvolver responsabilidade. Essas duas coisas básicas, elas vão ser muito úteis para nossos filhos quando eles estiverem adultos. Uma outra coisa que é muito benéfica quando nós incluímos nossos filhos nas responsabilidades domésticas é que eles vão criar uma certa independência quando adultos, né? Porque quando eles sabem os seus deveres básicos, eles vão ser mais autônomos, né? Eles não vão ficar tão dependentes de outras pessoas. Por exemplo, se nós não incluirmos nas tarefas domésticas, eles vão ser dependentes de seus pais, de sua mãe principalmente, para fazer as coisas, organizar as suas coisas dentro de casa. E quando eles começam a ser incluídos nisso, eles vão criar uma certa independência. Eles não vão ser tão dependentes da mãe, do pai, tá pegando no pé para fazer as coisas. Eles já estão acostumados a fazerem isso. E quando eles ficarem adultos, isso vai ser muito benéfico para eles também perante a sociedade. Eu gosto muito de incluir essas responsabilidades no mercado de trabalho, porque essa independência é muito valorizada perante o mercado de trabalho, né? Mesmo se o seu filho ele não estiver tentando se inserir no mercado de trabalho, se ele estiver tentando, por exemplo, ser empreendedor, ele está tentando ser empreendedor, essa independência é ainda mais importante. Porque imagine um empreendedor que é dependente das pessoas. Eu acho que ele não vai se sair muito bem perante a sociedade dependendo das outras pessoas. Ele precisa sim, vai precisar sim de ajuda para empreender, mas quando ele é independente, tem iniciativa, isso vai ser um ganho, isso vai ser um up para ele. Um outro ponto muito importante é que ele vai aprender a desenvolver habilidades básicas, coisas que vão auxiliar ele em todos os momentos de sua vida. Além do que, ele vai conseguir trabalhar em equipe, né? Imagine que dentro de um lar, dentro da família, existe pai, mãe e às vezes irmãos. E quando se há uma divisão de trabalho, ele vai saber que ele tem as suas responsabilidades, o irmão tem uma outra responsabilidade, a mãe, o pai tem sua responsabilidade e eles são como uma equipe. Então, ele vai aprender, quando adulto, ele vai ter essa maior facilidade de trabalhar em equipe. Ele não vai ser aquela pessoa que só sabe trabalhar sozinho. Ele sabe trabalhar sozinho porque ele é mais autônomo e ele sabe também trabalhar em equipe. E não menos importante, é lógico, e também quando nós inserimos nossos filhos nas atividades domésticas, eles vão ajudar, né? A mãe não vai estar mais tão atolada com o serviço, ela vai poder dividir o serviço com seus filhos, é lógico, respeitando as idades deles, mas ela vai poder dividir e o pai também não vai ficar sozinho nesse trabalho de auxiliar, né? Mas vai ter todos os filhos funcionando como se fosse uma empresa, uma empresa, digamos assim, que vai cada um ter o seu trabalho. Então, não menos importante, mas isso também vai auxiliar, né? Não só auxiliar a eles, mas auxiliar também a nós pais. Com certeza. E ser um integrante ativo da organização e limpeza da casa é importante, como você falou, para que eles aprendam a trabalhar em equipe e aprendam que a parte dele é importante, né? Se eu não fizer,
vai ficar faltando aquilo ali, né? Então ele se compromete, acaba se comprometendo com ele mesmo, com o grupo, né, que vai ser a família, a fazer, né, a colaborar, a contribuir, né, a tornar o ambiente um lugar mais harmonioso, né? Agora vamos a algumas reflexões. As atividades domésticas é uma responsabilidade exclusiva das mães? E quando divididas somente com as filhas? É um sonoro e grande não. Afinal de contas, todos comem, todos bebem, todos dormem, todos sujam. Logo, todos devem limpar, organizar. Independente do gênero, existem algumas habilidades domésticas que todos, tanto meninas quanto meninos, precisam aprender, né? Precisam ter quando adultos. Algumas noções básicas de tarefas como cozinhar, limpar e organizar serão essenciais para qualquer pessoa que um dia vá cuidar de seu próprio lugar, seu próprio cantinho, sua própria morada, né? Então, todos precisam aprender isso. Eu lembrei de, enquanto eu estava trabalhando nesse assunto, de uma amiga nossa, Patrícia. Né? Patrícia e seu filho Henrique, né? De apelido Chu. Um beijo para você, saudade. Então, a Patrícia, quando ela teve o segundo filho dela, o Henrique, ele estava com 13 anos de idade. E o esposo trabalhava fora, então ela teve a Malu, e quem auxiliou ela nessa fase foi o filho de 13 anos. Ele que cozinhava toda a refeição da casa, da família. Né? E teve uma vez que os jovens, eles iam participar de um acampamento. E eles precisavam de dinheiro, arrecadar dinheiro. E o que esse jovem ele fez? Ele fez marmitas e vendeu. E assim ele conseguiu o dinheiro para as marmitas. E eu comprei uma dessas marmitas, nós compramos. E a comida era deliciosa. Assina embaixo, boa mesmo. Muito melhor do que muitas outras marmitas que a gente tinha comido por aí. Então, realmente saborosa e muito bem temperada. Então, um garoto de apenas 13 anos. Então, olha a grande contribuição que ele traz para a família ao aprender essa tarefa básica do cozinhar. E não só para a família, né? Para ele, como pessoa, né? Então, eu fico imaginando, Henrique, agora ele já está com 18 anos, né? Agora ele já está com 18, e hoje ele é uma pessoa muito mais habilitada, muito mais preparada do que diversos outros que, quando pensa em sair, pensa em trabalhar, pensa em viajar, nossa, e aí, como é que eu faço? Ele não, ele está muito mais pronto. Verdade. E uma verdade é que essas atividades domésticas, elas podem ser muito mais fáceis e divertidas quando inseridas na infância. Eu lembro que quando nós moramos em uma casa em que tinha uma garagem muito grande, a gente precisava lavar essa garagem ao menos uma vez na semana, porque ela empoeirava muito. E sempre... Só rapidinho, ela empoeirava muito por conta da rua. A rua que nós morávamos, ela era de terra, então os carros que passavam, eles jogavam toda a poeira. E quando chovia, aí não era nem poeira, era lama, né? Então não tinha jeito, não tinha escapatória. Precisávamos lavar pelo menos uma vez por semana a garagem. Exato. E quando eu ia lavar, eu chamava a Alicia e a Alan, que na época tinha 6 e 4 anos, né? 6 e 4 anos. Chamava eles para ajudar. E sempre quando a gente fala a respeito dessa casa, que eles comentam, a primeira lembrança que vem na mente deles é quando a gente lavava a garagem. Por quê? Porque quando a gente estava passando o sabão, eles brincavam de escorregar no sabão. Então eles trabalhavam e também se divertiam ao mesmo tempo. Então aquela lembrança ficou na mente deles. E outra coisa, meu filho Alain, ele sempre quis, nas tarefas domésticas, guardar, secar e guardar a louça. E teve um dia que ele lavando
guardando, né, secando e guardando, ele pegou os copos e começou a empilhar os copos plásticos. E aí ele se empolgou tanto que pegou, não além do que ele estava secando, os que estavam guardados no armário, né? E fez uma grande pilha e estava lá, com a fita métrica, medindo qual o tamanho. Eu vou colocar uma foto que tem a cara dele de todo faceiro, todo feliz com aquela a interação que ele estava tendo com os copos, né? Então, ele estava trabalhando, mas ele estava se divertindo, né? Eu fiquei na minha, eu até registrei, achei engraçado, né? Ao invés dele estar trabalhando, ele estava lá brincando. Mas é assim que as crianças, elas aprendem, né? Elas se desenvolvem, né? Com aprendizado com brincadeira, né? Eu acho que isso é muito mais eficaz do que você ficar ali obrigando, né? E a criança fazer com má vontade, sem querer. Então, quando que isso deve começar? Quando que nós devemos inserir nossos filhos nessas responsabilidades domésticas? Nós acreditamos que pode se inserir as crianças desde bem cedo. Quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. É lógico que quando eles estão com 1 aninho, a responsabilidade deles é só bagunçar. Aqui em casa mesmo, nós temos uma pequenininha, por exemplo, de 11 meses, né, que a gente brinca que ela é a rainha do lar, porque a responsabilidade dela é bagunçar. Enquanto ela bagunça, a gente arruma, né? Então, nessa idade, com certeza não tem nenhuma forma da gente inserir. Né? E é interessante que a gente limpa, né? E na mesma hora vai estar sujo, né? Então, além de manter, né, essa dinâmica de sempre estar arrumando, a gente precisa exercer a paciência, né? Porque a gente pode perder facilmente, se estressar e ficar. Mas quem tem criança sabe que é assim, né? E essa é a nossa vida. Exatamente. Mas a partir dos 2 anos, aí sim, aí a gente já consegue auxiliar, inserir os nossos filhos em algumas atividades básicas, bem basicazinhas, já de acordo com a idade delas. Tem uma música daquele grupo Palavra Cantada, né, que fala: criança não trabalha, criança dá trabalho. Esse ditado se aplica a Alice, né? Mas quando ela fizer 2 anos, a gente vai falar: criança trabalha, dá trabalho e trabalha. Então agora nós vamos passar algumas dicas do que nós fazemos e o que nós achamos que é interessante fazer em cada idade. Mas lembrando que isso não é algo... Uma regra, né? Uma regra, né? Vocês, pais, vocês devem sentir o que seu filho ele já tem capacidade de fazer. O que nós vamos dar aqui é apenas algumas sugestões do que você já pode incluir seu filho. Coisas que deram certo para nós e eu tenho certeza que podem dar certo para vocês também. Então tá, as crianças de entre 2 a 3 anos, elas já podem colocar as roupinhas sujas dela num cesto, né, de roupas sujas. Ela já pode guardar os calçados no armário e também elas já podem guardar os seus brinquedos, né? Lembrando que a gente precisa deixar uma caixa, né, reservada para que ela deposite esses brinquedos que estarão espalhados na casa. Exatamente. Já a partir dos entre 4 e 5 anos, as crianças elas já podem tirar a sua própria roupa, vestir a sua própria roupa. Né? Elas já conseguem fazer isso de maneira... lógico, a gente vai ajudando, mas elas já conseguem, a partir dessa idade, começar a tirar e vestir a sua própria roupa. Ela já consegue também levar o seu prato para a pia, por exemplo. O meu, ela já pode tirar o seu prato, sua colher, seu talher como um todo, seu copo e levar para a pia. Né? É lógico que nessa idade a gente costuma colocar ela com um pratozinho de plástico, né? Porque prato de vidro ela vai quebrar. Mas nessa idade, normalmente a criança tem um prato de plástico e ela já consegue levar esse prato para a pia e colocar lá. Uma outra coisa interessante também que já pode ser inserida nessa idade é inserir elas na cozinha.
lógico, de forma bem divertida, né? De uma forma que ela goste, né? Mas já pode começar a ser inserido na cozinha. Como a gente falou, né, anteriormente, essas atividades na infância, elas serão muito mais fáceis e divertidas, né? Então, se a gente utilizar dessa forma divertida, ela vai passar a apreciar aquilo e vai ter cada vez mais o desejo de se envolver, né, em coisas mais difíceis, vamos dizer assim. É interessante que nossos filhos, eles sempre gostaram, né, de fazer biscoitinhos, bolo, cookies, né, coisas desse tipo. Especialmente o nosso filho Alan, né, ele tem muita habilidade para a cozinha, né, para as coisas da cozinha. E isso começou bem cedo, justamente nessa faixa aí, ele começou a ser inserido entre 4, 5 anos, ele começou a ser inserido fazendo os biscoitinhos, coisa que ele queria fazer, que ele queria comer, na verdade, né? Mas já começou a ser inserido para ajudar a fazer também. Sim, é interessante que quando eles participam ali do processo e eles depois veem aquilo que eles fizeram pronto, nossa, é uma alegria incrível. E poder saborear e ver que tá gostoso, melhor ainda, né? Exato. Inclusive, essa habilidade ele tem até desenvolvido até hoje, né? Hoje ele está com 12 anos, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu com ele quando ele ainda tinha 11, né? Ano passado, na verdade. Ele, junto com a irmã, ele estava querendo comprar algumas coisinhas, né? Com as coisinhas para eles. E nós, infelizmente, não estávamos com condições financeiras de comprar aquelas coisas que eles queriam, né? E eles pensaram, vamos vender alguma coisa na rua. E eles pensaram o que primeiro? Era bolo no pote. Bolo de pote. Eles pensaram nisso, mas tinha uma coisa que Alan já sabia fazer. E era o quê? Brownie. Exatamente. Interessante que ele fez durante uma reunião familiar. Que na reunião familiar, cada reunião, um fica responsável pelo lanche. E ele fez esse brownie e a gente super elogiou, porque realmente estava uma delícia. Exatamente. Então, como ele já sabia fazer o brownie, então ele pensou, juntamente com a irmã, que tinha 13 na época, hoje ela tem 14, para fazer esses brownies e levar para vender, né? Ele é mais tímido, então na hora de vender ele ia ter um pouquinho mais de dificuldade. Então a irmã ajudou nessa parte. Ela é bem desinibida, né? Então ela apresentava oferecia, né, aos potenciais clientes, mas quem fazia era quem? Alan. E engraçado que algumas pessoas nem acreditavam, né? Achavam que quem era faz é sua mãe? Achavam que era a Lana que fazia. A Alicia fala que quando ela falava que era ele, né, eles ficavam, nossa, sério? Não acreditavam realmente que era aquele gurizinho, né? Ele é todo franzino, magrelinho, não acreditavam que era ele. Hoje ele já está até esticando um pouquinho, né? Já está quase do tamanho dela, mas quando ele começou a fazer, ele era bem mais baixinho do que ela. Ele tem habilidade, eu não sei até onde ele vai sair com isso, né? Quando ele ficar adulto. Poder fazer algumas coisas saborosas para a esposa. Vai se dar bem que casar com ele. As crianças de 6 a 8 anos, elas já podem secar as louças e guardá-las, né? E podem, além de montar a mesa, né? Ajudar a montar a mesa, a Alexa, ela fica bem feliz quando eu peço a ajuda dela nisso, né? Aqui, mãe, bota lá os pratos na mesa. Então ela já vai empolgada, já pega o garfo, a faca, os copos pro suco, né? Então ela fica bem empolgada quando eu peço a ajuda dela. Outra coisa que eles podem fazer também na cidade é arrumar a própria cama, né? Eu lembro que Alan e Alicia, quando eles começaram, eles não sabiam dobrar a coberta, né, direito. Eles embolavam e jogavam lá. Eu falei, não, vocês têm que dobrar. Mas eu não sei, mãe. Né? Foi aí que eu ensinei os dois juntos, né, cada um pegando a pontinha, faz assim, dá pro outro, né? Ensinei eles juntos a dobrarem a coberta, né? Então eles se ajudavam, cada um ajudava a dobrar a coberta do outro. E outra coisa que também nós já estamos fazendo com a Alexa é levar o lixo para fora, né? Então uma criança de 6 anos já tem essa individualidade, essa autonomia de levar o lixo para fora. Exatamente, a gente está utilizando bastante o nome de Alexa porque ela está nessa idade.
ela está com 6 anos agora, né? Nós estamos inserindo ela nessas atividades que nós acabamos de falar. Então, a partir dos 9 anos, eles já podem fazer mais do que só arrumar a própria cama. Eles já podem arrumar o quarto, né? 9, 10 anos eles já conseguem arrumar o seu próprio quarto. Além disso, eles já conseguem também varrer, passar pano na casa e, a partir de agora, não mais só guardar as louças, mas lavar as louças, né? Eles já conseguem começar a lavar as louças entre 9 e 10 anos. Eles também poderiam, né, lá nos 6 e 8, lavar as louças, desde que as louças sejam umas louças que mais não simples, venham a machucar, isso, né, de plástico. Né? Eu lembro colher. eu lembro que a Alicia, com 6 anos de idade, tinha uns pratinhos lá, eram todos que não podia quebrar e cortar ela. Eu pedi para ela lavar, né? Ela subiu na cadeira e começou a lavar, né? E eu tinha um potinho de detergente, né? Cheio. E quando ela terminou de lavar a louça, não tinha uma gota dentro do recipiente, né? Então, precisa dosar e ficar de olho para não ter esse desperdício. Exatamente, mas ela já começou a ser inserida, né? Ainda antes dos 9 anos, mas com 9 anos aí eles já conseguem ser um pouquinho mais responsáveis de não gastar o detergente todo, já podem lavar um copo de vidro, né? Eles já têm um pouquinho mais de noção, já dá para inserir nesse tipo de atividade. Sim, então as crianças a partir de 11 e 12 anos, elas já podem lavar o banheiro, auxiliar nos preparos das refeições mais simples. Por exemplo, eu ensinei os meninos a fazerem um arroz, né? Então sempre quando eu precisava, Alicia, vai lá fazer um arroz, Alan, vai lá fazer um arroz, eles já sabiam e iam auxiliar nesse processo, né? Uma refeição simples, que não requer, né, muito trabalho, tá cortando nada ali com a faca, né? Perigoso pode ser. E eles conseguiam já fazer. Preparar uma salada, lavar, né, lá as coisas, fazer um suco, né? Então refeições assim mais singelas, eles já podem nos auxiliar nisso. Lembrando que a diferença entre isso que a gente falou anteriormente é que anteriormente é só aquelas coisas divertidas, né? Com uma criança de 4, 5 anos, elas fazem coisas mais divertidas, né? Para começar a ser inserido. Aqui já é mais com cara de responsabilidade mesmo. São coisas mais simples, mas são coisas que ajudam, né? Que auxiliam, né? Exatamente, né? Vai desafogar um pouquinho o trabalho de quem faz o alimento, né? E vai ajudar eles a fazerem isso quanto adultos. Exatamente. E outra coisa é que eles já podem ajudar com os irmãos menores, a cuidar dos irmãos menores, né? A gente tem esse privilégio, né? Nós temos 2 já na fase de adolescência, né? E 2 crianças, uma de 6 e uma de 11 meses, né? Então, eles ajudam muito. Muito mesmo. Muito nessa parte com as crianças menores. Já a partir dos 13 anos, eles já estão ficando grandinhos, né? São adolescentes, então eles já conseguem fazer coisas já bem próximas do que um adulto consegue fazer. Então, esse é o momento de começar a inserir as coisas mais complexas. Então, eles nessa idade já conseguem fazer refeições completas. Já conseguem fazer nessa idade. Já conseguem auxiliar também nas compras de mercado, já conseguem começar a aprender a passar um ferro, que é uma coisa mais perigosa, né? Nesse momento, a gente já consegue ajudá-los a aprender a passar as suas próprias roupas, né? Então, essas são as nossas dicas, né? Que nós damos de acordo com a idade das crianças. Coisas que nós aplicamos com os nossos, né? E outras coisas que a gente acrescentou, né? Que achamos importante e deu certo conosco. A gente continua fazendo com nossas menores, né? Então a gente queria ter o privilégio de compartilhar com vocês nossas ideias, né? Nossas experiências. É importante você reconhecer, reforçar o esforço da criança nas atividades domésticas, né? Então, elogiar pode ter um grande impacto, né? Pode não,
terá um grande impacto, né, sobre a criança e o esforço dela em fazer aquela atividade. Isso, ela vai se sentir mais confiante, né, em fazer, né, quando nós elogiamos o esforço dela. Nós não devemos presumir que a criança ela saiba fazer aquilo, né? Se for a primeira vez dela, é importante nós auxiliarmos, né, como se faz aquilo. Passo né? a passo, né? Passo a passo. Né? Mas é preciso ter cuidado, porque às vezes nós queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira. Principalmente tu, né? E como ele falou, eu já tive várias experiências nesse aspecto, né? E eu queria que eles fizessem a minha maneira, né? Porque se eles fizessem da maneira deles, né? Pra mim, na minha mente, não estava bem feito, né? E eu ficava chateando, né? Ah, se faz assim, dessa maneira, tal. Eu lembro que uma vez eu lavei a roupa e deixei no balde, né? E aí eu pedi para esse aqui estender. E ele tá lá estendendo a roupa toda malamanhada, no meu ver, tá? Toda malamanhada de qualquer jeito. E eu tenho um jeito especial de estender as roupas, né? De modo que fiquem todas as blusas juntas, bonitinhas, né? Todos os shorts juntos. E ele misturou tudo. E aquilo pra mim, quando eu olhei, meu pai, não acredito, eu pensei, né? E aí eu comecei a, enquanto ele ia, entendeu? A arrumar cá, né, as outras. Aí ele, você vai ficar mexendo aí, então não vou estender mais. E aí... Isso eu adulto. Imagine uma criança, né? Como que ela vai se ver, né? Ela fazendo aquilo e a mãe refazendo. Acho que não é tão eficiente. Então, eu aprendi com isso, tá? Teve uma outra experiência também de estender roupa que eu tinha pedido pra Alicia, né? E ela não estendeu a minha maneira, lógico, né? Só porque a minha maneira não quer dizer que é o único jeito certo de se fazer, né? Então, ela estendeu lá da maneira dela, me incomodou, porque não era a minha maneira, porém eu não fiz o que eu fiz com ele, né? Eu vi que ele não gostou e eu não fiz com ela, né, para que ela não criasse essa repulsa, né, pelo trabalho de estender lá as roupas. Então é importante acompanhar e orientar sim os filhos nas tarefas domésticas, mas é importante a gente não querer que eles façam a nossa maneira, né, porque só a nossa maneira é correta. É preciso a gente confiar na capacidade que nossos filhos eles têm de realizar aquela tarefa. Exatamente. Então agora nós vamos falar uma coisa que deu certo pra gente, né? Então nós estávamos na nossa reunião familiar, nós fazemos a reunião familiar todas as segundas-feiras, né? E nós estávamos lá e eu percebi que as coisas não estavam sendo feitas com uma certa ordem, né? Então as pessoas... Isso porque eu reclamava muito, né? Sim. Eu reclamava muito, eu estava me sentindo muito sobrecarregada, né? E eu cheguei até ter repulsa pelo trabalho doméstico, porque a gente sabe que é repetitivo, né? E quando é só uma pessoa que faz, fica muito cansativo, né? Sim. Isso. Exato. Então, a gente fez o quê? A gente dividiu as tarefas. Então, como que nós fizemos lá em casa? Cada dia, nós fizemos alguma coisa para alguém fazer. O interessante é que ela foi uma das mais beneficiadas. Não seria beneficiada, mas seria um pouco poupada, porque ela fazia já tudo, né? Então, a comida ela fazia toda praticamente, né? Tinha alguma ajuda, mas ela era a principal responsável. As roupas, né? Ela era a principal responsável, né? Então nós pensamos, por que ela ficar com a principal responsável nas responsabilidades domésticas? As outras responsabilidades. Né? Isso. Então as outras responsabilidades a gente fez questão de dividir entre eles, né? E entre eu também, né? Assim, não que vocês não fizessem antes, né? Mas foi num período em que eu tava grávida de Alexa, não foi? Alexa. De Alexa, e eu já tava muito cansada, né? Até porque, por causa da idade já, né? 26 anos?
Ah, mas eu já senti um cansaço assim dentro de mim. Então, o ficar em pé muito tempo me cansava muito, as pernas inchavam muito. E isso era muito custoso para mim, né? Desenvolver essas atividades. Então nós sempre ajudamos, na verdade, mas esse fator pontual, essencial, né? esse fator pontual, a gravidez, né, ela realmente cansava ela demais, então nós resolvemos não só ajudar, mas ajudar de forma organizada, né? Então o que nós fizemos? Eu era o único que trabalhava fora, eles não trabalhavam, né? Então quem foram os mais poupados? Eu, que tinha um trabalho fora, ela, que tinha responsabilidades diretamente com a cozinha, né, as roupas, que era a principal responsabilidade dela, e a arrumação da casa e as outras coisas a gente colocou principalmente para os mais velhos, né? Então a gente dividiu tudo direitinho, onde cada um fazia. Eu fazia, ela fazia, mas eu fazia menos por trabalhar fora. E interessante que tinha um rodízio, né? Isso. Então todos faziam alguma coisa, algum tipo de atividade, né? Para que todos desenvolvam uma responsabilidade e aprendam, né, cada atividade, seja o varrer a casa, lavar o prato, os pratos, o banheiro, enfim, né? Então todos passavam por uma determinada área. Exatamente. Então eu e ela, por exemplo, eu varria a casa e lavava os pratos uma vez por semana. Uma vez por semana eu fazia uma coisa, uma vez por semana eu fazia outra. Ela também fazia uma vez uma coisa, uma vez outra. E as outras responsabilidades domésticas, né, nós dividíamos certinho, né, ficava tudo dividido. Então cada dia alguém fazia alguma coisa, né? Então todos os dias eles tinham alguma responsabilidade para fazer, né? Então ficou dividido certinho, não ficou pesado para ninguém, ela não reclamou mais, né? Ficou bom para mim e também a gente não pesou demais do lado deles também não. Ficou bom para todo mundo e a gente mantinha a nossa casa organizada, né? Limpa, né? E a gente ajudou eles, ajudou a nós e todo mundo saiu ganhando. E para finalizar o nosso vídeo, nós vamos fazer um pequeno resumo dos benefícios que tem de inserir os nossos filhos nas atividades domésticas, né? O que nós falamos logo no iniciozinho do vídeo. Então, benefício de número 1, aprender a valorizar o serviço. Benefício de número 2, desenvolver as responsabilidades. Benefício de número 3, criar autonomia. Benefício de número 4, desenvolver habilidades básicas. Benefício de número 5, aprender a trabalhar em equipe. E benefício de número 6, auxiliar os pais. Essa é que eu mais gosto. É lógico, né? Tem os benefícios deles, mas também tem o nosso benefício, né? Vai nos auxiliar, com certeza, né? Principalmente a gente que tem 4. Vários ajudantes. Por enquanto só 3, né? A outra é só bagunça. A pequenininha de 11 meses é a rainha de nosso lar, ela só bagunça. Então esse é o nosso vídeo que nós fizemos. Então foi um prazerzão estar com vocês mais uma vez. É isso aí. Fique com algumas fotos, né, nossas fazendo aí nossas atividades domésticas. E nossos filhos também. As coisas seriam assim, tudo perfeito, como sonhei pra mim. Quando o tempo fecha, às vezes não quero aceitar. Queria todo mundo aqui, mas hoje não dá. De repente tudo mudou e não foi como eu pensei. Mas vai ser um dia feliz, não é do jeito que eu fiz. Algo tenho que aprender, conseguir e ser melhor. Eu sei, Deus sempre cuida de mim, vai me proteger. Levanta e diz, vai ser um dia feliz. Deus criou
criou planetas, estrelas no céu e no mar. O mundo perfeito, quem crê vai enxergar. E quando escurece, um motivo deve existir. O sol já volta a brilhar e vamos cantar por aí. De repente tudo mudou e não foi como eu pensei.